Boa noite, igreja. Hoje é um dia atípico para nós. Estou aqui sozinho neste domingo e sozinho fisicamente, porque eu tenho plena convicção que nós estamos juntos, eu aqui, você aí. Temos respeitado as nossas autoridades, a convocação e determinação das autoridades públicas e também da área de saúde para que nós pudéssemos nos recolher por um tempo. Muito melhor sermos prudentes, não é mesmo? E isso também nos ajuda a entender que o corpo de Cristo não é a igreja parede, mas é o povo da jornada. Então, seja eu aqui, seja você aí, nós hoje, em nome de Jesus, estamos juntos e podemos comungar um com o outro, embora longe geograficamente, mas juntos no Espírito, e nós vamos ouvir a palavra, a instrução e aplicar isso no nosso coração pelo poder do seu Santo Espírito. Que Deus, o Pai, nos ajude a compreender sua palavra. Nós, aqui na Igreja dos Irmãos do bairro Tubalina, estamos estudando a oração do Pai Nosso. Já vimos várias mensagens e hoje nós chegamos na 7ª cláusula. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lembrem-se que Jesus foi arguido pelos seus discípulos. Eles chegaram para ele, depois de o verem orar, eles esperaram e viram que Jesus tinha uma intimidade na sua oração com o Pai. E eles chegaram e disseram: Jesus, ensina-nos a orar. Então o Senhor passou a lhes ensinar algumas orientações muito importantes. Inicialmente ele diz: olha, vocês não devem orar desta maneira, como os hipócritas, porque eles gostam de aparecer para os outros, e vocês não podem orar como os pagãos, os incrédulos, porque acham que pelo muito falar vão vencer a divindade. Então, orem assim: Pai nosso que está nos céus, e ele passa então a falar algumas etapas muito importantes na oração. E hoje nós chegamos nesta 7ª cláusula: e não nos deixes cair em tentação. A palavra tentação não é difícil de entendê-la. Ela começou lá no Jardim do Éden com os nossos pais, quando o tentador fez com que Adão e Eva sucumbissem à sua proposta. E eles acabaram dando ouvidos ao tentador e cederam à tentação, levando à queda a toda a raça humana. Eles e toda a raça humana, inclusive nós. Por isso hoje nós estamos vivendo esta fase tão difícil, né? Principalmente agora, o coronavírus, que afasta tanta gente querida, a gente não pode visitar, não pode estar no nosso convívio social, mas isso é temporário. Deus tem um plano, um propósito para tudo isso, nós temos plena certeza desta verdade. Meus queridos, livra-nos do mal. Quando o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos e a nós a fazer esta oração: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra mal é poneros na língua grega, está no nominativo e designa um ser, uma pessoa. Então nós cremos que esse mal é Satanás, o tentador, e é isso que nós estamos pedindo. A minha proposta hoje à noite é que nós não nos aproximemos da tentação, mas fujamos dela. Que a gente não brinque com o pecado, que a gente não chegue no precipício, né, na porta do precipício para tentar a Deus, mas que nós possamos fugir. Hoje à noite eu quero dar uma linha de ação para nós entendermos esta cláusula. Existem 3 etapas bem definidas que eu quero compartilhar com vocês. Inicialmente, lembra lá do Jardim do Éden, logo depois que Adão e Eva pecaram. Se você quiser abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, lá no capítulo 4, Deus tem uma palavra de advertência. É uma palavra de amor, de graça, mas é uma palavra de advertência para com Caim. Caim, ele ofereceu um sacrifício a Deus, assim como Abel. Mas a Bíblia nos ensina que Deus não aceitou nem Caim e nem a sua oferta, mas aceitou Abel e sua oferta. E desde esse momento eu fico pensando que Caim começou a nutrir no coração raiva, ódio, algo não estava legal com Caim.
e o semblante dele descaiu, tanto que a Bíblia diz que Deus não se afastou dele, mas o Criador, na sua infinita bondade, amor e misericórdia, veio ao encontro de Caim, dando-lhe uma oportunidade de arrependimento. Então a Bíblia diz, olha, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus misericordiosamente vem para Caim e diz, olha Caim, o pecado é como um conquistador. É como um daqueles generais que cercam a cidade e querem romper a porta para dominar, para conquistar o povo. E Caim, o pecado está batendo a porta da sua vida. Mas você é responsável por dominar essa tentação. Você é responsável por manter a porta fechada e não deixar ser conquistado, mas dominar aquilo que está querendo dominar você. Essa palavra para mim é muito importante na minha compreensão do que o Senhor Jesus quer nos ensinar quando Ele fala, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Guarda isso que daqui a pouco nós voltaremos para esse tópico. Mas qual é a linha de ação que eu tenho para propor para vocês? Ela passa por 3 etapas. A primeira delas é admissão. Nós precisamos, como cristãos, como filhos do Pai nosso que está nos céus, admitir a nossa fraqueza. Admitir que nós não temos condições em nós mesmos de vencer as tentações. O apóstolo Paulo, ele explicou melhor essa tese no capítulo 7 de Romanos, quando ele fala desta luta espiritual que existe na vida do cristão, e ele chega ao ponto de dizer, aquilo que eu não quero fazer eu faço, o que eu quero fazer eu não faço. Ele chega num ponto, num clímax que ele grita, dizendo, desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta natureza pecaminosa? E aí ele para, reflete e diz, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu quero propor nesta noite. Nós temos que admitir a nossa fraqueza. Nós temos que admitir que nós não temos em nós mesmos condições de fechar a porta, porque nós somos fracos, nós precisamos de Deus. Por isso, todos os dias, nós precisamos parar. Pai nosso, que está nos céus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando nós fazemos essa oração, estamos reconhecendo a nossa necessidade de ajuda. Nós reconhecemos que a ajuda vem do alto. Então nós precisamos admitir isso. Não nos deixes cair em tentação. Nós estamos pedindo a Deus que nos dê a sabedoria, o discernimento para fugir da tentação e não para nos aproximarmos dela. A Bíblia diz que bem-aventurados os humildes. E quando nós admitimos quem somos, nós estamos reconhecendo que Deus é tudo para nós. Bem-aventurados os humildes. A palavra em Tiago diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Meus queridos, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Admita que nós não temos forças. Admita que você não tem força em si mesmo. Por isso nós precisamos nos achegar diante do trono da graça para receber socorro. Amém? Mas há uma segunda etapa que eu percebo nesta cláusula da oração do Pai Nosso, e não nos deixes cair em tentação. É a atribuição. Nós precisamos elevar os olhos para os céus e atribuir a Deus como aquele único que tem todo o poder para nos ajudar. Nós precisamos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a força, porque só Ele verdadeiramente é digno de receber. Agora, eu fico pensando, se você quiser abrir sua Bíblia comigo, para 1 Coríntios, temos uma orientação interessante aqui também, porque Paulo, ele está escrevendo essa carta, e na igreja dos Coríntios tinha um grupo, pelo menos um, dentre outros grupos ali,
que se considerava melhor que os outros, talvez porque supostamente eles falavam em uma outra língua, e por isso acabavam desprezando os irmãos da igreja, por considerar que eles eram superiores. E Paulo então diz para eles: olha, cuidado com o orgulho, cuidado com esta autossuficiência, porque isso pode derrubar vocês. Então ele diz: olha, não vos sobreveio tentação. Antes ele diz: olha, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, cuidado, é uma advertência. Assim como Deus advertiu Caim, Paulo está advertindo os cristãos de Corinto e a nós: cuidado. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Paulo está recordando aos cristãos de Corinto da história de Israel. E está dizendo: olha, eles não foram tentados em questões que não fossem humanas. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele não vai deixar vocês sozinhos, diz o apóstolo. As tentações estão dentro de um limite. O nosso Deus soberano, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que disse para as águas: até aqui, e daqui você não passa mais. Ele estabelece limites. Ele não deixa a coisa fluir solta. Então nós podemos ter segurança nisso, que Deus, aquele que tem todo o poder, inclusive sobre o coronavírus, Ele está conosco. E Ele pode intervir para nos ajudar. Ele pode intervir de uma maneira sobrenatural. Mas eu creio que esse Deus fiel age da maneira natural. Ele age com os meios, os instrumentos de graça que Ele deixou para cada um de nós. Por isso Ele diz: olha, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vos proverá livramento, suportar a provação e serem aprovados. Quais são esses meios que Deus tem deixado para nós? Lutarmos contra o pecado, a tentação, o tentador, e permanecer de pé e não cair. Em primeiro lugar, eu creio que é a palavra de Deus. Lembra de Jesus quando foi tentado pelo diabo? Várias vezes o diabo fez propostas, mas em cada uma delas o Senhor Jesus usou a palavra e disse: está escrito. Lembra que pouco tempo atrás Jesus tinha sido batizado. Uma voz do céu disse para ele: esse é o meu filho, em quem eu tenho todo o prazer. O pai falando para o filho: você me agrada, você é meu filho, meu unigênito. E algum tempo depois, o diabo vem sarcasticamente e diz: se você é o filho de Deus, você está com fome, mude o plano, seja independente do pai, satisfaça a sua vontade, seja feliz. Não são essas as tentações que muitas vezes nós ouvimos? Mas o Senhor Jesus disse: não, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai nosso que está nos céus. Meus queridos, a palavra de Deus é uma arma poderosa contra o tentador e contra as tentações. Precisamos permanecer firmes nesta palavra bendita. Nós somos o povo do livro. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não caducou, ela não perdeu a sua validade, porque ela é a revelação de Deus para nós. Deus tem nos dado a palavra como um instrumento de guerra. Em segundo lugar, eu penso que Deus tem nos dado o povo dele. Nós somos o povo para ajudar um ao outro a vencer as tentações. Nós precisamos entender isso. Nós somos um povo santo, separado para Deus. Nós não somos um povo melhor do que os outros. A diferença entre nós e as pessoas que não creem em Deus não está na qualidade, mas está do lado da guerra em que nós estamos. Nós estamos do lado de Deus contra o pecado. E as pessoas incrédulas estão do lado do pecado contra Deus. Então, meus queridos, aceite essa palavra que vem de Deus. A Bíblia diz: olha, amai uns aos outros, suportai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. E há tantos mandamentos de reciprocidade. Mas sabe o que acontece muitas vezes?
é que quando nós estamos passando por provações ou tentações, em vez de nós nos achegarmos para o povo e pedirmos socorro, a gente vai se afastando. Eu vejo isso em muitos irmãos. Eles vão se afastando e vão se envolvendo nesses problemas, nessas lutas, nessas tentações, até serem derrotados, eles caem. E aí, em vez deles olharem a situação e voltar para o convívio da igreja e dizer: irmãos, eu me afastei por causa do meu coração endurecido, orgulhoso, autossuficiente. Não. Eles continuam afastados, continuam caídos, derrotados e começam a falar mal da igreja. Começam a falar mal do pastor, começam a falar mal da comunidade, dizendo: ninguém me deu apoio, ninguém ligou para mim, ninguém foi me visitar. Mas, queridos, às vezes a gente nem sabia disso. Às vezes nós nem compreendemos quais são as lutas de cada um, porque cada um está vivendo a sua vida, esquecendo que nós somos uma comunidade. Que nós precisamos ser humildes para admitir as fraquezas, mas para reconhecer diante do povo de Deus que há alguém que tem todo o poder para nos ajudar. Mas Deus não só nos deu a sua palavra, não só nos deu o seu povo, mas nos deu uma arma poderosíssima, que é a oração. Nós podemos orar uns pelos outros sem estarmos juntos. Eu agradeço a Deus, me alegro, porque vocês aqui do IE Tubalina aceitaram o nosso desafio de estar em casa. Mas todos os dias, às 20 horas, nós podemos tirar 10, 15, 30 minutos para orar uns com os outros, pela nossa nação, pela nossa igreja, pelas famílias, pedindo a esse que tem todo o poder, que é o nosso Papai do céu, que nos proteja. Vamos levar a sério. A gente gasta tanto tempo no Zap, no computador, no trabalho. Vamos tirar tempo. Eu sempre digo para vocês, quando nós dizemos que não temos tempo, Deus dá um tempo para nós. Quem sabe esse momento histórico que nós estamos vivendo seja o tempo de Deus para a igreja parar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus tem nos dado a sua palavra, Deus tem nos dado o seu povo, Deus tem nos dado a oração, e há um outro instrumento poderosíssimo que nós temos, é o seu Santo Espírito. A Bíblia diz que nós receberíamos poder para sermos testemunhas. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para o pastor Timóteo era um homem mais jovem, dentro de uma cultura que só valorizava os cabeças brancas, e ele estava com certeza sofrendo oposição desses mais velhos, por ele ser mais jovem. E talvez a sua própria natureza tímida. E Paulo então escreve para ele dizendo: Timóteo, fica firme, meu querido. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Então mantenha firme o ministério, siga na jornada e não deixa que nada desvie você do propósito de Deus para a sua vida e através da sua vida. Meus queridos, vamos erguer os olhos. O salmista, no Salmo 121, ele estava passeando em Jerusalém e de repente ele olha para as cadeias de montanhas que cercavam, que circundavam a cidade. E ele talvez estrategicamente, como militar, e todo militar sabe disso, que posições elevadas são posições estratégicas numa guerra. Que quando um exército domina um monte, ele tem mais facilidade de dominar a área toda. Então o salmista eleva os seus olhos para aqueles montes, ele vê perigo. A gente eleva os olhos para o coronavírus, para a Itália, para a Espanha, para o Brasil, para tudo o que está acontecendo, e a gente tem que gritar: de onde me virá o socorro? E a resposta está na Bíblia: o meu socorro vem do Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Esse vírus, coronavírus, ele não é autossuficiente. Se ele existe porque houve uma determinação de Deus. Não existe nada na criação que é autossuficiente. O nosso Deus, ele determina todas as coisas. Meus queridos, nós paramos temporariamente e indeterminadamente o nosso culto público. Você que está me assistindo na sua igreja, com certeza o pastor, que é a autoridade na sua vida. Porque existem muitos líderes de renome no Brasil, que vão no YouTube e vão nas suas páginas, e eles querem ser uma voz profética para o povo de Deus. Não,
Eu creio que ele deve ser uma voz profética para o seu povo, para a sua igreja local, assim como eu sou autoridade para a minha igreja local, desde que eu esteja firmado na Escritura. O seu pastor é a sua autoridade. E se ele falou, olha, vamos obedecer às autoridades governamentais, às autoridades de saúde do nosso país, vamos temporariamente ficar em casa, vamos obedecer. Isso é bênção para o povo de Deus. Muitos estão falando que isso é falta de fé. Muitos estão falando que vão continuar reunindo. Que Deus os abençoe nisso, se assim é o propósito de Deus para eles. Mas aquilo que é a experiência deles não serve como normativa para nós. Muitos estão dizendo, mas vocês não creem em Deus, num Deus poderoso, num Deus que pode livrar vocês? Sim, nós cremos nessa verdade. Talvez como as nações pagãs da época de Israel perguntavam, onde está o Deus de vocês? Nós continuamos afirmando, como o Salmo 115, o nosso Deus está sempre onde esteve, reinando soberano, Ele é Deus todo-poderoso, o nosso Deus está nos céus, e tudo faz como lhe agrada. É por isso que nós nos submetemos às autoridades do nosso país, porque nós cremos que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor pode inclinar esse coração de acordo com a sua vontade. Meus queridos, nós temos uma linha de ação nesta oração, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Primeira etapa, admitir que nós somos fracos, precisamos de ajuda. Segunda etapa, nós precisamos atribuir a Deus todo o poder, toda a honra, toda a glória. Precisamos elevar os nossos olhos e dizer, o nosso socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Mas há uma terceira e última etapa, muito importante, para nós seguirmos nessa linha de ação. É a aceitação. Aceitar o pastoreio de Deus na nossa vida. Não entenda mal. Eu não estou dizendo que você não é crente, não estou dizendo que você não tenha realmente um compromisso com a palavra, com o povo de Deus. Mas eu estou te perguntando, do fundo do coração, você aceita o pastoreio de Deus na sua vida? O salmista, no Salmo 23, um salmo muito conhecido, ele diz, o Senhor, Yahvé, é o meu pastor, e eu não terei falta de nada. Ele me faz andar por verdes pastos, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. É isso que eu estou pedindo para nós. Aceitação do pastoreio de Deus é reconhecer que os caminhos dele são caminhos perfeitos. Que os caminhos dele são os caminhos que ele determinou para moldar a nossa vida, a imagem e semelhança do do Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos rebelamos com aquilo que acontece conosco, nós estamos dizendo que Deus não é tão sábio, que Deus não é tão amoroso, como foi a tentação lá no Jardim do Éden. Quando Satanás diz, olha, se Deus fosse tão bom, Ele liberaria geral para vocês. O plano dele é restritivo, e um plano restritivo não é um plano bom. E Adão e Eva acabaram caindo nesta tentação, e aceitaram um plano alternativo. Então, meus queridos, pare e pense, se nós somos o povo da jornada, e o escritor de Hebreus falou que nesta corrida, nesta jornada, há uma proposta para nós. Deixe-me dar o exemplo de Jó. Satanás pediu para tentá-lo, porque Satanás chegou para Deus e diz assim, o Senhor compra os crentes, o Senhor suborna, o Senhor dá propina para eles te adorarem. É por isso que Jó exalta o teu nome, mas mexe nas coisas dele, na vida dele, para ver se ele vai continuar sendo crente fiel. E Deus, para mostrar e lançar na cara de Satanás que ele tem crentes verdadeiros, que o amam, porque a graça alcançou essas pessoas, falou, olha, não mexa na vida dele, mas tudo que ele tem pode tocar. Você conhece a história. Da noite para o dia, Jó perdeu tudo que ele tinha, inclusive os seus filhos. Você já imaginou um pai ter que velar 10 filhos numa mesma noite? E Satanás, já gritando vitórias, diz, agora eu quero ver esse cara exaltar o nome desse Deus. E nós sabemos da história. Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado, bendito, engrandecido seja o Criador dos céus e da terra. Eu penso, eu creio, que nesta jornada que eu e você fazemos,
na qual o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Existem provas. Essas provas são para nos aprovar. Estas provas servem para que Deus seja exaltado através da nossa vida. Mas nós precisamos aceitar o pastoreio de Deus. Quando nós somos confrontados com alguma prova, nós não podemos reagir na carne, nós não podemos reagir como as pessoas incrédulas, que, como a gente costuma dizer aqui, que desce do salto, que roda a baiana, e que agem carnalmente. Nos momentos de crise, de provação na nossa vida, sejam elas relacionais, sejam no emprego, sejam econômicas, sejam qual tipo for, Deus determinou que nós passássemos. A gente precisa parar, erguer os olhos para o céu, nessa segunda etapa e dizer: eu atribuo ao Senhor toda a honra, toda a glória, e aceitar o seu pastoreio. Se o Senhor determinou que esta história fosse minha, eu vou abaixar a minha cerviz e eu vou dizer: Deus, eu creio que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo. Meus queridos, Provérbios 14, 12 diz que há caminho que ao homem parece certo. Eu vejo que muitas vezes os irmãos, quando se deparam com alguma provação, eles não agem com os olhos voltados para aquilo que eles aprenderam na palavra, mas eles agem de acordo com aquilo que eles acham ser certo. E aí então eles brigam, aí então eles exasperam, eles ficam irados, o semblante descai e eles passam a odiar o irmão deles. A história é a mesma de Caim. A história é a mesma de Caim. Por isso Jesus disse: Pai nosso, não nos deixes cair em tentação. Quando eu falo de cair, eu não estou dizendo sobre perda de salvação. Nós cremos que a salvação é uma segurança para o cristão, não com base no que somos, nem com base no que fazemos, mas pela obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Mas veja bem, muitos são os crentes fiéis a Deus até o momento da provação. Quando a provação bate na porta, eles acabam cedendo, abrindo as portas e sendo derrotados. Muitas pessoas, nos meus longos anos de pastoreio, quando são provados, em vez de oferecer a vida a Deus para serem transformados, eles continuam como meninos, agindo de uma maneira que não agrada a Deus. Aí depois eles dizem assim: não, pastor, eu já perdoei, mas não quero mais relacionamento. Não, pastor, eu já perdoei, mas nada de reconciliação. Ah, pastor, eu já perdoei, mas não vai ser mais como antigamente. Ah, pastor, eu já perdoei, mas eu vou ter que sair desta igreja porque eu não aguento mais olhar na cara deste irmão. Tem muita gente enganada. Tem muita gente enganada. Olha comigo o que diz a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus. Então, nesta cláusula, o Senhor Jesus diz o seguinte, e para mim isso é muito importante em relação àquilo que eu comecei a ensinar para vocês lá no início, com Caim. Olha comigo, lá no versículo 12, ele disse assim, olha, e perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A meu ver, esse é o meu modo de entender, está dentro do contexto de perdão. Lembra que Jesus disse para os discípulos, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Os hipócritas são espirituais apenas exteriormente, na fachada. Mas o nosso Deus, que falou para Samuel, eu não vejo a aparência. Isso para mim não é importante. Eu olho o que está no coração. Então, muitas vezes, nós como líderes, como irmãos em Cristo, nós não perdoamos de coração as ofensas. E nós continuamos orando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós continuamos ensinando a palavra de Deus. Jesus continuou no contexto dizendo assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É muito sério isso. Nós tentamos dar algum malabarismo para entender ou para não aceitar isso aqui. Alguns dizem, não, mas isso aqui é para os judeus, ou isso aqui é para o reino. O que eu creio que Jesus está ensinando aqui, dentro desse contexto do perdão? Ele está dizendo, meu amado, o seguinte, que alguém, um pecador que admite a sua fraqueza, a sua culpa, o seu pecado, e que olha para Deus com mãos vazias e o buscam para receber toda a provisão dele, para receber o perdão dele e para receber a capacitação para ser perdoado, eles são perdoadores. Pessoas perdoadas pela graça de Deus são perdoadoras. Pessoas transformadas pelo poder de Deus, por causa da obra de Jesus, receberam um novo coração. Essa foi a promessa de Deus. Tirarei o coração de pedra, o coração incrédulo, e darei a vocês um novo coração. Esse coração, ele é capaz, pela graça e poder de Deus, de oferecer perdão para todos aqueles que o ofendem. Mas aquelas pessoas que são crentes apenas de fachada, como os hipócritas, eles não conseguem perdoar, porque eles se sentem injustiçados, porque eles se sentem ofendidos, porque eles se sentem machucados, porque eles se sentem de uma maneira que não podem perdoar, e colocam na sua lista, e riscam aquela pessoa da sua convivência. Dizem que perdoam, mas não querem mais contato. Dizem que perdoam, mas não querem mais reconciliação, não querem mais andar juntos. Que tipo de perdão é esse? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de Satanás. Satanás, ele conhece, ele sabe como jogar uma isca para nos derrotar. Ele sabe como fazer para nos destruir. Meus queridos, tem muita gente enganada e nós precisamos acordar. Tem muito cristão sentado nos bancos ouvindo dominicalmente a mensagem, mas essa mensagem não está fazendo poder, efeito na sua vida, porque eles não admitem a sua fraqueza, eles não olham para Deus e atribuem a Deus todo o poder de transformação, e eles não aceitam o pastoreio de Deus nas suas vidas. Eles escolhem os seus caminhos, mas eles não se submetem a Deus, não abaixam a seu serviço e não dizem, não seja feito aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Se foi esse o plano, a jornada que o Senhor determinou para mim, em nome de Jesus, é essa jornada que eu vou seguir para a glória do Senhor. Mesmo que isto envolva sofrimento, renúncia, eu vou seguir esse caminho para glorificar o teu nome. Estou caminhando para o final da nossa mensagem e eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante. Quero fazer rapidamente um contraste entre dois servos de Deus, José e Davi. Os dois eram homens de Deus, os dois eram servos de Deus. Houve um momento na história de José que ele foi vendido para o Egito, ele foi comprado por Potifar, estava ali trabalhando como servo, e tudo que ele fazia, nos diz a Bíblia, que Deus abençoava a casa de Potifar por causa de José. E a mulher de Potifar, talvez mal amada, começou a olhar para aquele jovem e começou a cobiçá-lo, e começou a dar em cima dele. Chegou explicitamente para esse jovem e disse, olha, deita-te comigo. E se insinuou para ele. Meu marido está viajando, ninguém vai saber. Eu sou a dona desse pedaço. Mas José fugiu da tentação. José disse para essa mulher, eu não pecaria contra o meu Deus e nem desonraria o meu senhor Potifar. E ele, cada vez que ele via aquela mulher num cômodo da casa, ele fugia para outro. Mas essa mulher, ardilosamente, arquitetou um meio de prejudicar José. E nós conhecemos a história. Ele sofreu. Ele foi preso mais uma vez. Mas ele sofreu por ser um servo fiel a Deus. Vamos pensar em Davi agora? A Bíblia diz que na época da primavera em que os reis iam para a guerra, Davi não foi. Ele ficou no palácio. Nesse momento histórico da vida de Davi, ele era o Senhor. Ele era o rei de Israel. Ele já tinha conquistado muitas coisas. Então, um dia, passeando pelo palácio, lá de cima,
de uma das suas torres, ele avista uma mulher tomando banho. Em vez dele fugir, ele se aproximou da tentação. Ele começou a perguntar quem era aquela mulher. Ele achou bonita e ele diz: eu posso, eu sou o Senhor, eu sou o rei, nada pode ser impedido para mim. E ele mandou vir esta mulher para o palácio. Ela era uma serva do rei. E ele acabou se deitando com ela. E ele também sofreu. Mas ele não sofreu por honrar a Deus. Ele sofreu por desonrar a Deus. Ele sofreu porque ele se tornou autossuficiente, independente. Ele propôs o seu próprio plano de vida. Meus queridos, eu quero terminar dizendo o seguinte: vamos nos aquietar na presença de Deus. Se há um pecado que tem destruído a igreja local, é o pecado da inimizade entre irmãos. Tem muito Caim na igreja que está matando Abel. Tem muitos irmãos que não conseguem perdoar. Tem muitos irmãos que se afastam porque se sentiram ofendidos. Andam como Caim, de semblante abaixado, cabisbaixos, mas lá no coração está fermentando o ódio. Precisamos admitir a nossa fraqueza. Precisamos atribuir a Deus que Ele tem todo o poder para nos testar, nos provar e nos aprovar. Precisamos aceitar o pastoreio de Deus. E finalmente, meus queridos, eu quero chamar você para parar, para pensar. Existe algo que você está carregando? Existe algo que você não está querendo abrir mão e deixar Deus pastorear o seu coração, a sua vida? Você tem duas possibilidades. Você pode agir como José e como servo fugir da tentação e se submeter a ele. Diz: Deus, aqui estou, quero fazer a tua vontade. Vai doer, mas eu quero sofrer para glorificar o teu nome. Ou você pode agir como Davi, como o Senhor da situação, como aquele que merece tudo de bom e de melhor no momento. Mas você vai colher consequências da disciplina de Deus na sua vida, se você não se arrepender e em fé não voltar para a jornada, para andar nos caminhos do Senhor. Amém? Que nós possamos juntos orar. Deus, Pai nosso que está nos céus, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe.